1979, uma história de amor lá no interior do Brasil simplesmente parou o país. Cabocla não foi só mais uma telenovela, sabe? Foi um verdadeiro fenômeno cultural, uma novela que marcou uma época. Mas o que será que fez essa história aparentemente simples do campo se transformar num clássico que a gente fala até hoje? Bom, vamos mergulhar na anatomia dessa obra para desvendar esses segredos. Para a gente entender direitinho o que fez Cabocla ser tão especial, a gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, o lugar dela como um clássico da TV. Depois, aquele romance central que desafiou tudo e todos. Aí, a gente entra na trama política, que é surpreendente e estava ali, escondida na história. Claro, não dá para esquecer dos bastidores da produção e, por fim, o legado que mantém essa novela viva até hoje. Então, para começar, vamos colocar a Cabocla no seu devido tempo. Para entender o sucesso que ela fez, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para o finalzinho dos anos 70 no Brasil. Olha só os números. Exibida pela TV Globo no famoso horário das 6, Cabocla prendeu a atenção do Brasil inteiro por 170 capítulos. Foram mais de 6 meses em que essa história, baseada na obra de Ribeiro Couto, virou um evento diário, misturando drama e romance de um jeito que o público simplesmente amou. E só para alinhar, para quem talvez não esteja tão familiarizado, a telenovela é um formato que tem começo, meio e fim. É diferente daquelas soap operas americanas que duram anos. É uma parte essencial da nossa cultura aqui na América Latina. E Cabocla é, sem dúvida, um exemplo perfeito do poder que essas histórias têm. Agora sim, vamos pro coração da trama, a história de amor que arrebatou milhões de corações. É aqui que está o centro de tudo, um encontro de 2 mundos. De um lado, o Luiz Jerônimo. Pensa num playboy do Rio de Janeiro, um boêmio que é forçado a ir pro campo para se curar de uma doença no pulmão. Do outro lado, a Zucca. Ela é a personificação da vida no interior, cheia de saúde, vibrante, mas com destino já meio traçado, porque ela era noiva de um cara de lá. É desse choque de culturas e personalidades que nasce a faísca que incendeia a novela inteira. A jornada do casal segue um roteiro que a gente até conhece, mas que é irresistível. A chegada do Luiz no interior dá o pontapé inicial para essa paixão avassaladora pela Zucca. Mas claro, como em toda grande história de amor, os obstáculos são gigantescos. Tinha um noivo ciumento, o preconceito social por eles serem tão diferentes, e até uma ex-amante que aparece para infernizar a vida do casal. Mesmo assim, contra tudo e contra todos, o amor deles se prova mais forte, levando àquele final feliz que todo mundo esperava. Agora, o que faz Cabocla ser realmente genial é que por trás de todo esse romance tem uma trama política muito, muito afiada. A novela usou a ficção para falar sobre o Brasil da vida real. Vão entender como. A política da cidadezinha era controlada por 2 coronéis, aqueles fazendeiros poderosos que mandavam em tudo. De um lado, o coronel Boanerges, que era padrinho da Zucca. Do outro, o grande rival dele, o coronel Justino. E essa disputa pelo poder não ficava só na política, não. Ela servia de pano de fundo para uma outra história de amor proibido. E é aqui que a trama ganha ares de um Romeu e Julieta do sertão. A Belinha, que é filha do Boanerges, e o Neco, filho do Justino, se apaixonam perdidamente. O amor deles nasce bem no meio de uma guerra declarada entre as famílias. Então cada encontro era um ato de rebeldia, o que adicionava uma camada extra de tensão e drama na história. E é através do Neco que a novela entrega sua mensagem mais poderosa e, para a época, bem ousada. Ele desafia o velho sistema dos coronéis com uma frase que ecoou pelo país. O voto não se vende. Ele defendia a ideia que era revolucionária, do voto ser livre, de ser consciente. O impacto dessa campanha foi gigantesco. A mensagem do Neco não só o transformou num novo tipo de líder político, mas também acabou sendo a chave para curar a briga entre as famílias. Cabocla mostrou, de um jeito brilhante, como o progresso político e a felicidade pessoal podiam caminhar juntos, unindo as 2 grandes histórias da novela. A história na tela já era fascinante, né? Mas o que acontecia nos bastidores também era coisa de novela. Vamos dar uma espiada para ver como essa produção virou um clássico. Olha só que curioso. Cabocla simplesmente lançou a Glória Pires ao estrelato. Foi o primeiro grande papel dela. Mas ela ficou doente bem no finalzinho e precisou de uma dublê de corpo. E a personagem Peppa, da Arlete Salles? Ela fez tanto, mas tanto sucesso numa única aparição que a produção resolveu trazê-la de volta como personagem fixa. Esses detalhes mostram um pouco da magia e dos imprevistos que rolam numa produção de TV. E esse número aí, 166, o que ele quer dizer? Parece aleatório, né? Mas revela um pequeno mistério da nossa TV.
Dos 170 capítulos originais que passaram lá em 1979, só 166 sobreviveram nos arquivos para serem vendidos para outros países. O que será que aconteceu com esses 4 episódios perdidos? É um detalhe que alimenta a lenda da novela até hoje. Para fechar, vamos entender por que Caboclan não foi só o sucesso daquela época, mas uma história que continua a fazer sentido e a emocionar gerações e gerações. Essa linha do tempo aqui mostra a vida longa dessa história. Começou lá em 1959, explodiu com a versão de 79, que foi tão icônica que reprisaram só 2 anos depois, e ainda ganhou um remake de enorme sucesso em 2004. Poucas histórias têm esse poder de se reinventar e encantar públicos tão diferentes ao longo de tantas décadas. E tudo isso leva a gente a uma pergunta final. O que será que faz uma história que se passa lá nos anos 20 sobre amor e política no campo ressoar com tanta força por tanto tempo? Será que é o apelo universal do amor proibido? Ou aquele conflito eterno entre o tradicional e o moderno? Ou que sabe a luta inspiradora por um ideal? Talvez a grande magia de Cabocla esteja na combinação de tudo isso, criando uma narrativa que, simplesmente, se recusa a envelhecer.